Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um programa Minuto Bíblico de Prosperidade. Eu sou Renato Alves e neste programa eu quero falar de um tema muito importante, muito interessante. Você sabe esperar o momento certo para receber as suas bênçãos? Se inscreve aí no nosso canal no Spotify, podcast, no YouTube e também no nosso canal do Instagram para receber todas as nossas novidades. Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Bíblia Memorização, o curso onde você aprende a ler com concentração, ter mais entendimento e memorizar os textos da Bíblia Sagrada. Para saber mais, acesse bibliamemorização.com.br. E a nossa reflexão, nossa meditação aqui, o estudo, a memorização vai ser do livro de Gênesis, o capítulo é o 15, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Quase que a gente consegue nesse trecho de Gênesis ouvir a irritação na voz de Abraão, não é verdade? Deus, obrigado por seres o meu galardão. Porém, o que eu realmente desejo, Deus, é que cumpras tua promessa. Eu quero um filho. Abraão falando desse jeito com Deus, né? E antes disso, o que aconteceu? Deus disse a ele, né, numa visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Deus prometera a Abraão, então com 75 anos, muitos descendentes. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Ele tinha 100 anos quando Isaac finalmente nasceu. Isso significa o quê? Que Abraão e Sarai esperaram 25 anos pela promessa. Não sabemos quanto tempo Abraão já aguardava nesse ponto aí da história, mas a Bíblia diz que ele já tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Portanto, podemos imaginar que essa conversa entre Deus e Abraão ocorreu na primeira década depois dessa promessa que Deus fez. Então, a pergunta que eu faço aqui para você é: por quanto tempo você espera pelas respostas das suas orações? Tem uma história que aconteceu comigo uma vez. Eu sonhei que eu queria ser escritor. Depois que eu aprendi a escrever, que eu fiquei desempregado, eu comecei a escrever. Em um momento depois eu comecei a pensar nisso realmente como uma profissão, que eu gostaria de viver de livros, escrevendo, levando a mensagem para as pessoas. E para isso, evidentemente, para ter sucesso, eu precisava ser publicado por uma grande editora. Então lá no meu coração, lá no fundo do meu coração, eu desejava, eu pedia a Deus, e eu fazia, não só pedia, tá? A gente tem que também agir, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu escrevia, preparava os meus livros, o manuscrito e mandava, colocava no correio e mandava para as editoras. E muitas dessas editoras mandavam uma carta de recusa, mas eu nunca desisti, porque eu pedia para Deus. E eu sentia que aquilo ia acontecer. Quando você pede com fé, parece que você sente que aquilo em algum momento vai acontecer. Então eu confiava, eu não temia, eu confiava que isso ia acontecer. E aconteceu. Só que aconteceu 12 anos depois. E eu não só fui publicado por uma grande editora uma vez, eu fui publicado 5 vezes. E os 5 livros que eu publiquei, todos eles, quando publicados, entraram em lista dos livros mais vendidos. Então, por quanto tempo você espera pelas respostas das suas orações? Esperar durante um ano parece estar além da nossa capacidade, não é verdade? Então, ver que Abraão esperou por 1/4 de século, por 25 anos, deveria servir de lição para nós. Deveria nos dar esperança para aguardar as respostas das nossas orações. Abraão poderia ter desistido, não é verdade?
Só que ele decidiu o quê? Crer. Ele escolheu crer. Então, que respostas de Deus você está esperando? Você está esperando a volta de um filho? A salvação de um familiar? A restauração do seu casamento? Você está esperando o quê? Um novo emprego? Você está esperando o quê? Uma cura? Qualquer que seja o motivo, continue a orar e não tenha pressa. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Entregue o pedido a Deus e deixe-o operar em seu tempo. A resposta, com certeza, valerá a pena. O Senhor falou a Abraão: não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Se você crê nisto, então prepare-se para uma oração. Querido Deus, ajuda-me a ter fé suficiente para crer que responderás minhas orações. Dá-me paciência para esperar as respostas. Que assim seja. O programa Minuto Bíblico de Prosperidade tem o apoio de Curso Bíblia Memorização. Você quer ter a palavra de Deus gravada na memória para viver abundantemente e evangelizar? Gostaria de ler a Bíblia com concentração, poder meditar na palavra com clareza e entendimento, sem precisar passar meses estudando teologia? Gostaria de lembrar em detalhes as parábolas, passagens, números de capítulos e versículos para aconselhar um irmão de fé na hora em que ele mais necessita? Com o Bíblia Memorização você pode. O Bíblia Memorização ensina o passo a passo para você estudar a palavra do jeito certo. Você aprende técnicas para desenvolver a concentração na leitura da Bíblia e memorizar os textos para não esquecer mais, tornando seus estudos e meditações mais simples e mais eficientes. O curso Bíblia Memorização é para todos aqueles que amam a palavra e querem ter todos os detalhes da Bíblia na memória. Acesse agora bibliamemorização.com.br e comece o curso agora mesmo.